galerinha, e aí, 100%, tudo na paz, tudo tranquilo. Pessoal, agora a gente vai começar aqui um curso, né, falando dos principais aspectos que certamente estão lá no seu edital, né? Então, o que acontece? A gente vai falar aqui hoje, né, de acentuação gráfica, na próxima aula a gente fala sobre os pronomes e assim vai, que a gente vai falar dos nossos principais aspectos, tanto gramaticais quanto interpretativos também. A gente vai falar de compreensão textual também nesse curso, né? Que certamente estarão lá na sua prova. Léo, você garante que você vai fechar o edital nesse tempo que a gente tem? Pessoal, não é necessário fechar o edital, porque a gente conhecendo a banca, a gente sabe exatamente o que essa banca cobra. E com certeza há coisas no edital que não serão cobradas. Entendeu? Então a gente vai focar naquilo que sempre cai e naquilo que sempre vai cair nas provas de concurso público. Pode não cair em uma, mas com certeza cai em outra. Quando não cai, em tudo quanto é prova, né? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre acentuação gráfica. Tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre a acentuação gráfica, que é um assunto que é muito fácil, tá? A acentuação gráfica é bem tranquilo, só que mesmo assim muita gente erra. Primeiramente, você vai entender o seguinte, né? A primeira coisa que você precisa saber. Galerinha, mesmo que você... Olha que a gente tem mais de 500 mil de palavras na nossa língua, tá? A gente tem aí na nossa língua cerca de 511, 512 mil palavras na língua. Então é palavra pra caramba. E aí, pessoal, mesmo que você saiba acentuar todas as palavras da nossa língua, não é garantido que você acerte todas as questões de acentuação gráfica na prova. Léo, por quê? Primeiramente, o que eu quero explicar para você é o seguinte. Você sabe, você conhece, né, esse novo acordo. Você pode até saber, não conhecer o novo acordo, mas você sabe que ele existe, né? Existe esse novo acordo que nem é novo mais, né? Já tem aí quase 10 anos. Então, realmente, ele já tem muito tempo. Na verdade, desde quando ele começou a valer mesmo, né? Mesmo que não de forma obrigatória, já faz 10 anos aí. Então, o que acontece? Já não é novo, é o velho acordo. Mas... força de expressão, a gente fala ainda novo acordo ortográfico. O que acontece? Pessoal, com esse acordo ortográfico, houve algumas mudanças. E por mais que a galera, né, tenha implicado com esse acordo ortográfico, falado um monte de besteira aí, a língua portuguesa vive mudando, não sei o quê, papá. Pessoal, a mudança, ela veio para melhor, tá? A mudança, ela melhorou, sobretudo, a acentuação gráfica. Hoje é muito mais fácil você acentuar uma palavra do que era antes do novo acordo. Então, o acordo ele veio para facilitar a sua vida. Não veio para atrapalhar, mas mudou, papapá. E aí, enfim. E aí você pergunta, pô, Léo, se facilitou, por que todo mundo reclama? Pessoal, tudo que muda traz reclamações. Horário de verão, todo mundo reclama. Quando volta ao normal, todo mundo reclama. Mudou o tempo, agora fez sol, todo mundo reclama do calor. Começou a chover, todo mundo reclama da chuva. Normal que o novo acordo ortográfico geraria reclamações, né? Então, o que acontece? Não se importe com isso. O que eu quero que você entenda ficou muito mais fácil. Aí, que a prova, né? Que o cara que elabora a sua questão do concurso, ele fez? Pô, se ficou muito mais fácil, eu tenho que mudar alguma coisa aí, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para deixar mais difícil. Porque eu não vou cobrar questão absurdamente fácil na sua prova, né? Então, o que o camarada pensou? Bom, então a partir de hoje, eu não vou cobrar mais se a palavra tem ou não acento. A prova não quer saber mais isso, é muito raro cair se tem ou não acento. O que a prova quer saber é o seguinte, por que tem acento? A prova não quer saber se a palavra café tem acento, mas ela quer saber por que tem acento. A prova não quer saber se a palavra cúmplice tem acento, mas por que tem acento. A prova não quer saber se a palavra memória tem acento, mas por que a palavra tem acento, entendeu? Então é isso que vai cair na sua prova e é disso que a gente precisa falar aqui hoje. Então hoje a gente vai acentuar a palavra, mas também entender por que essa palavra é acentuada. Primeiramente, eu quero entender para você o que foi que mudou no novo. Quero que você entenda o que mudou nesse acordo ortográfico. Por que houve essa mudança? Primeiramente,
Você já deve ter ouvido falar por aí que a palavra ideia não tem mais acento. A palavra ideia era grafada dessa forma aqui. E agora a palavra ideia não possui mais acento. Agora, por que esse acento na palavra ideia caiu? Simples, pessoal. Porque com acento você lia como ideia. Sem acento você lia como ideia. Então acabou a parada. Acabou o problema. Não tem mais acento porque é um acento inútil, não servia para nada. Com acento seria de uma forma, sem acento seria da mesma forma, não serve para nada. Você tem aqui, por exemplo, a palavra feiura. Pessoal, a palavra feiura era assim, ó. Só que aí o acordo ortográfico veio e percebeu que com acento você lê de uma forma e sem acento você lê da mesma forma. Então, continua feiura. Então, acento inútil, não serve para nada. Aí você tem aqui, por exemplo, a palavra enjoo, que era assim. Aí foi lá e tiraram o acento. Por quê? Você lê com acento enjoo, sem acento você lê enjoo. Então, acento inútil. Tá? E aí você vem aqui, ó, e pega, por exemplo, a palavra secretária. Que com acento você lê secretária. Sem acento, como é que você lê? Secretária? Não. Agora você lê secretaria. Sabe quando que o acento gráfico vai sair da palavra secretária? Nunca. Porque é um acento que precisa estar ali para você ler a palavra daquela forma. Então, hoje em dia, pessoal, os acentos que são inúteis foram completamente extintos na nossa língua. As palavras não têm mais acento. Então, vamos combinar que ficou muito mais fácil. E aí, sendo mais fácil, a prova não vai cobrar para você acentuar. Ela vai cobrar o seguinte: por que tem ou por que não tem o acento. E é isso que a gente vai aprender aqui agora. Mas antes de aprender acentuação gráfica, nós precisamos relembrar. Acredito que todos vocês aí saibam essa primeira parte da aula, mas não custa nada a gente falar, né? Vamos aprender um pouquinho sobre a tonicidade das palavras. Relembrar o que é uma oxítona, paroxítona, proparoxítona e as monossílabas, tudo bem? Léo, o que é uma oxítona? É quando a sílaba tônica é a última. Léo, o que é a sílaba tônica? É a mais forte. Toda vez que a sílaba tônica, ou seja, for a mais forte, a última, você vai ter uma palavra oxítona. Como acontece, por exemplo, né, com a palavra café. Você vai separar a sílaba e você vai ter ali o fé como mais forte. Você tem aqui também, ó, o bem é o mais forte. Você separa a sílaba e é o mais forte. Você tem aqui cateter. Cuidado, tá, pessoal? A galerinha fala muito catéter. Alguns falam até catétere. Mas é muito difícil você encontrar a palavra cateter. E essa é a correta, né? Catéter não existe, catétere também não. É cateter. Tudo bem? Chulé, sílaba tônica aqui. Caju, sílaba tônica aqui. Bambu, sílaba tônica aqui. Saci, sílaba tônica aqui. Então, saci. A sílaba tônica é o si. Ah, Léo, como é que eu faço para descobrir a sílaba tônica de uma palavra quando ela não tem acento? Grita. Bambu. O bu é o mais forte. Saci, o si é o mais forte. Beleza? E aí você tem as paroxítonas. E aí 90% das palavras da nossa língua são palavras paroxítonas. Geralmente o que você está usando aí para fazer parte da aula é tudo paroxítono. Você provavelmente está com um caderno. O caderno é paroxítono. Provavelmente está escrevendo com a caneta. Caneta é uma paroxítona. Talvez você esteja usando um lápis. O lápis também é uma paroxítona. Uma lapiseira que também é uma paroxítona. Você está na frente de uma sei lá, enfim, qualquer coisa aí, está na frente de uma folha. Folha é paroxítona. Então, o seu nome provavelmente é um nome paroxítono. Por exemplo, o meu é, né, Leonardo. A sílaba tônica é a penúltima. Então, a sílaba tônica, né, na paroxítona é a penúltima. E aí, muitas palavras que a gente nem pronuncia, né, como paroxítona são. Né? Como, por exemplo, você escuta muito a palavra recorde. Pessoal, não é recorde, é recorde. Ele bateu o recorde mundial. Beleza? Recorde.
É a mesma coisa rúbrica, né? Não existe a palavra rúbrica, a palavra é rubrica. Mesma coisa com rúbrica. Não é rúbrica, é rubrica. Não é recorde, é recorde. A sílaba tônica é a penúltima. Ou a segunda de trás para frente, né? Depois você vai ter aqui quadro, caneta, Leonardo, aluno. O na é mais forte, o lu é mais forte. São palavras paroxítonas, ok? Depois você vai ter as proparoxítonas, que a sílaba tônica é a antepenúltima ou a terceira de trás para frente. Regra mais fácil de todas. Médico é a antepenúltima. Próximo, sílaba tônica é a antepenúltima. Símbolo, sílaba tônica é a antepenúltima. Cúmplice, a sílaba tônica é a antepenúltima. Matemática, a sílaba tônica é a antepenúltima. Depois você vai ter ali as monossílabas. E a monossílaba é fácil, são aquelas que têm apenas uma sílaba. Como acontece em pé, trem, não se separa, né? Pneu, cuidado, né? Muita gente separa pneu assim, tá vendo? Mas, pessoal, pneu não se separa porque a vogal é a base da sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Então, você não pode separar assim, tá doido? Não, pneu. Não, pneu não se separa. Sol, pá, fé. Não existe sílaba sem vogal. Por isso que pneu não se separa dessa forma. Gnomo, você vai separar como? Assim, ó. Tá doido? Não. Gnomo não existe sílaba sem vogal. Então você separa assim. Beleza? Então você vai ter ali pé, trem, pneu, sol, pá, pé. E vai embora, né? Fé, pé, né? Só. Tudo isso são palavras monossílabas. Beleza? Sabendo o que é homoxítona, paroxítona, proparoxítona e a monossílaba, irmão, acentuação gráfica fica mamão com açúcar, você vai acertar tudo, gabaritar a sua prova. Vamos agora começar a falar da acentuação gráfica. Pessoal, presta atenção, molezinha no que eu vou falar aqui, ó. Grava isso aqui, ó. Grava, pode gravar, ó. A, E, O, I, A, E, O, em. Ou as, es, os, ens. Pode gravar. A, E, O, em. A, E, O, em. A, E, O, em. Decorou? Decora de novo. A, E, O, em. Foi? Mais uma vez. A, E, O, em. Pronto. Vai saber, só gravando essas regrinhas aqui, ó. Só gravando essas letrinhas aqui, ó. Eu te garanto, só de gravar isso, você já vai saber todas as regras das oxítonas, praticamente todas as regras das paroxítonas, todas as regras das monossílabas e todas as regras das proparoxítonas. Então você já vai saber muita coisa. Por quê? Acentuação das oxítonas. Regra 1 aqui. Quando que a oxítona é acentuada? Pessoal, a oxítona é acentuada se terminar em A, O, em. Maracujá tem acento porque o oxítono terminado em A, O, em. Terminou em A. Chulé tem acento porque o oxítono terminado em A, O, em. Terminou em E. Cipó tem acento porque o oxítono terminado em O, A, O, em. Alguém tem acento porque é a oxítona terminada em em. E parabéns tem acento porque é uma oxítona terminada em ens. Então, a oxítona terminada em A, O, em vai ser acentuada. Mas cuidado, tá, pessoal, que aqui no Brasil o pessoal tem mania de fazer o seguinte: toda oxítona terminada em vogal, o pessoal coloca acento. Isso não existe, essa regra nunca existiu. Mas esse mito, essa coisa que as pessoas pensam, não sei porquê, fazem algumas pessoas acentuar a palavra caju, bambu, caramuru, saci, caqui. Pessoal, essas palavras não têm acento. Caju é uma oxítona terminada em U, não pode ter acento. Bambu é oxítona terminada em U, caramuru também. Saci é oxítona terminada em I. Pessoal, só tem acento a oxítona terminada em A, E, O, ou em, tá?
É A, E, O ou EN. Oxítona terminada em U não tem acento. Oxítona terminada em I não tem acento. Beleza? Tranquilo? Certinho? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado, muita calma nessa hora. E aí é o seguinte, só dar uma olhada aqui. Beleza. Aí aqui é o seguinte, pessoal, questão 2. Regra 2. Pessoal, acentuação das paroxítonas. Galerinha, é o seguinte. São acentuadas as paroxítonas que são terminadas de... Ó, você gravou o AEON, não gravou? Se a palavra for paroxítona, só vai ter acento se terminar diferentemente de AEON. Beleza? Só se terminar diferente. Por exemplo, por que caneta não tem acento? Caneta não tem acento porque é uma paroxítona terminada em A. E paroxítona terminada em A ou em não tem acento. Você não vai colocar acento em caneta, né? Por que parede não tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em A ou em, você não vai colocar acento, né? Por que quadro não tem acento? Porque é uma paroxítona e você não vai colocar acento em paroxítona terminada em A ou em. E por que garagem, nuvem, jovem não tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em A ou em. Então, a paroxítona só vai ser acentuada se terminar em uma letra diferente de A ou em. Por exemplo, cadáver. Cadáver é a paroxítona e terminou diferente de A ou em. Terminou em R, então tem acento. Né? Ó, hífen. Por que hífen tem acento? Porque é uma paroxítona e terminou diferente de A ou em. Terminou até em em. Mas o em de hífen é com N. Então, é diferente. Então, você vai marcar ali com acento. Glúten. Aí, ó. Agora, se você coloca no plural essas palavras, você vai ter uma paroxítona terminada em ENS. E ENS está aqui, ó. E paroxítona terminada assim não é acentuada. Então, a palavra terminou em N, vai ter acento. Agora, se terminar no plural, ENS, não vai ter acento. Isso se for paroxítona. Então, pessoal, toda palavra terminada em N, hífen, glúten, pólen, ímen, essas palavrinhas que terminam em N são acentuadas. Quando você as coloca no plural, essas palavras automaticamente vão perder o acento. Tá legal? Certinho? Ó, táxi, paroxítona terminada em I. Amável, paroxítona terminada em L. Lotus, paroxítona terminada em U. Seguido de S é diferente de A ou em. Álbum, paroxítona terminada em U, seguido de M. Ânus. Tórax. Bíceps. Olha, cuidado, bíceps é uma paroxítona, ok? Separa assim. Você não vai colocar o PS sozinho. Acabei de falar que não existe sílaba sem vogal. Então não dá mole. Bíceps é uma paroxítona, ok? Tranquilo? Certinho? Então cuidado. Caso você queira saber quais são as paroxítonas acentuadas, eu particularmente prefiro essa regra aí, né? Você gravar o AEON, ver que se for oxítona e terminou em AEON, tá com acento. Oxítona terminada em AEON, acento. Paroxítona terminada em AEON, sem acento. Eu prefiro essa regra. Se a paroxítona terminar diferente de AEON, ou plural, aí você coloca acento. Caso você queira aprender mais uma regra, mais um macetinho, você pode gravar isso aqui, ó. Rim, Lux, PS. Léo, o que é isso Rim, Lux, PS? Pessoal, paroxítona terminada em R, tem acento. Cadáver, caráter, éter. Paroxítona terminada em I tem acento. Táxi, biquíni. Paroxítona terminada em L tem acento. Em N, né? Hífen, glúten, pólen. Paroxítona terminada em L, amável, possível, compatível. Paroxítona terminada em U, seguido ou não de outra letra, por exemplo, como Lotus, Anos e Álbum. Paroxítona terminada em X, como tórax.
Paroxítona terminada em PS, como bíceps, tríceps, serão acentuadas. Pronto, você já sabe todas as regras. Só que agora, pessoal, agora é o seguinte. O que eu vou falar aqui agora, eu esqueci de anotar aqui, mas você vai colocar como 2.1. Léo, por que eu preciso colocar como 2.1? Eu vou continuar a falar da regra das paroxítonas. Vou continuar a falar das regras das paroxítonas. Mas, cuidado, muita calma nessa hora. Léo, por quê? Embora eu continue falando da regra das paroxítonas, aqui no 2.1 é uma regra diferente daquelas paroxítonas que estão na regra 2. Por isso que eu coloquei ali como 2.1. Por quê? Olha só. Paroxítonas terminadas em ditongo também são acentuadas. E ali você vai ter a palavra memória. Primeiramente, eu vou rapidinho aqui, só um minuto, tá? Duplicar aqui o slide, só para eu ganhar um espacinho aqui e fazer um negocinho aqui com vocês. Pessoal, é o seguinte. O que é um ditongo? Você já deve ter ouvido falar que ditongo é quando duas vogais não se separam. Você faz a separação silábica e duas vogais não se separam. Se você ouviu falar isso, se você já sabe disso, se você aprendeu assim, tranquilo. Continue com isso na cabeça, porque você nunca vai errar uma questão pensando assim. Mas, teoricamente, isso não é tão certo não, tá? Porque, na verdade, não existe essa ideia de que duas vogais não se separam. Na língua portuguesa, duas vogais sempre vão se separar. Então, se eu te perguntar, por exemplo, quantas vogais existem na palavra Paula, muita gente iria me responder 3, mas eu te falo, tem quantas sílabas? 2. Então, tem quantas vogais? 2. Se há 2 sílabas, é porque há apenas 2 vogais. Quando isso aqui acontecer, de você ter ali 2 vogais que não se separaram, na verdade, uma só vai ser a vogal. E a outra, pessoal, vai ser a semivogal. Então, o ditongo ele não é formado por 2 vogais. O ditongo é vogal mais semivogal. Mas, pessoal, ou vice-versa, né? Semivogal mais vogal. Mas, galerinha, porra, vamos combinar o seguinte. Se você gravou que são 2 vogais que não se separam, porra. Ah, ditongo 2 vogais que não se separam. Se você gravou assim, pô, cara, tu vai acertar, pô. Então, saber a teoria é só para coisa chata. Só para, né, te cobrar essa teoria aqui, a prova não vai cobrar. Agora, se você quiser aprender o certinho mesmo, é porque é vogal e semivogal, tudo bem? Aí você tem, por exemplo, aqui, ó, o que eu coloquei ali, que já cansou de cair em pró. Essa regra é mais importante, tá? Das paroxítonas terminadas em ditongo, é a que mais cai. Você tem, por exemplo, a palavra memória. Já vou separar direto. Memória. Pessoal, memória é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, é acentuado pela regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Ah, Léo, memória é acentuado pelo mesmo motivo de compatível? As duas são paroxítonas, não são? Mas a resposta é não. Memória é paroxítona terminada em ditongo e compatível é uma paroxítona normal terminada em L, beleza? Ó, memória. Aí você vai ter aqui, ó, polícia. Ah lá, ó, paroxítona terminada em ditongo. Aí você vai ter aqui, ó, mágoa. Ah lá, ó, paroxítona terminada em ditongo. Você vai ter aqui, ó, área. Não me meto nessa área de conhecimento. Área. Beleza? E você vai ter aqui, por exemplo, níveis. E você pode ter aqui, por exemplo, órgão. Paroxítona terminada em ditongo. Beleza. Tranquilo. Certinho.
E aí, cara, o que você vai fazer aqui nessa situação? Presta atenção. Você vai ter memória, polícia, mágoa, área, níveis e órgão. Todas essas palavras são paroxítonas, né? A sílaba tônica é a penúltima. Terminada em ditongo, que são essas duas vogais que não se separaram. E aí, presta atenção daqui para cima, desse risco que eu vou fazer. Puta merda, que merda que eu fiz. Desse risco que eu vou fazer aqui para cima. Tá, finge que é uma linha reta. Pessoal, vocês podem ter pensado em separar essas 4 palavras aqui de uma forma diferente. Como? Separar assim, ó. Você pode ter pensado em separar assim, Você pode ter pensado em separar e você pode ter pensado em separar Mas aquelas duas últimas ali, eu garanto, ninguém separaria diferente. Não tem como você falar níveis, orga-o. Não, isso é coisa de maluco. Isso é doença. Né? Isso não é nem língua portuguesa, isso é maluco. Mas, pessoal, caso você tenha pensado em separar aquelas 4 palavrinhas ali de forma diferente, como eu separei ali do outro lado, você não está 100% errado, não. Tá? Essas paroxítonas terminadas em ditongo, algumas delas podem ser transformadas e consideradas também como proparoxítonas. Eu tenho que dizer o seguinte, qual é a forma que você vai separar na hora da prova? Você vai separar assim. É uma paroxítona terminada em ditongo. Mas o que acontece? Existe ditongo que a gente chama de ditongo crescente, existe o ditongo que a gente chama de ditongo decrescente. Léo, como é que funciona isso? Como funciona isso? Galerinha, é o seguinte. Quando você tem aqui, ó, memória, repare que dentro desse ditongo, desse I, desse A, o A saiu mais forte do que o I. Então, repare que o som desse ditongo ele aumentou. Memória. O som aumentou. Se o som aumentou, você tem um ditongo crescente. O som aumentou, ditongo crescente. Porque o I, que é mais fraco, vai ser considerado só semivogal. O A, que é a vogal. Agora, olha a diferença. Polícia. Olha como é que o A é mais forte. Então, é ditongo crescente. Mágoa. O A é mais forte, ditongo crescente. Área. O A é mais forte, ditongo crescente. Agora, olha níveis. Olha a diferença. O E é mais forte do que o I. Então, o som cai. Você fala o forte para depois falar o fraco. Então, o som caiu. Órgão. O A é mais forte, então o som caiu. Então, desse lado aqui, você tem ditongos crescentes. Agora, desse lado aqui, você tem ditongos decrescentes. Beleza? E aí, memória, né, é uma paroxítona terminada de ditongo crescente, polícia também e mágoa também. E aí você pode anotar, pessoal, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem ser consideradas proparoxítonas. E aí é o seguinte, pessoal. É uma proparoxítona normal? Não, ela é originalmente paroxítona terminada em ditongo. Ela é originalmente paroxítona terminada em ditongo. Mas o que acontece? Você pode transformá-la por uma eventualidade em uma proparoxítona. Então, uma proparoxítona que é chamada de proparoxítona eventual.
Você transformou em proparoxítona por uma eventualidade. Então, não é errado você separar daquelas duas formas, não. Mas qual é a forma que você vai separar na sua prova? Dessa forma aqui. Essa forma aqui, paroxítona terminada de tongo, é a forma original. Essa forma aqui, transformando-as em uma proparoxítona, é a forma eventual. Proparoxítonas, na verdade, né, proparoxítonas podem ser consideradas proparoxítonas eventuais. Proparoxítonas eventuais. Errei a concordância ali, né? Então, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem ser consideradas proparoxítonas eventuais, ou seja, você pode separá-las de duas formas. Então, você não vai errar. Só que aí o seguinte, e se eu te perguntar, por exemplo, se a palavra mágoa pode ser acentuada por duas regras de acentuação? Pode. Você pode justificar pela regra das paroxítonas terminadas de tongo ou pela regra das proparoxítonas. O gabarito vai ser certo. Isso já foi cobrado algumas vezes em prova. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Essa é a regra mais importante. Depois você tem a regra das monossílabas. Pessoal, a regra das monossílabas também é uma regra muito tranquila. Você só precisa ficar ligado num negócio, né? A gente sabe que a oxítona vai ser acentuada se terminar em A, E ou N. E a monossílaba? Pessoal, a monossílaba, né, só vai ser acentuado se for monossílabo tônico, só vai ser acentuado se terminar em A, E, O. Em não entra. Então você sabe que pá tem acento, fé tem acento, só tem acento, mas cuidado, trem não tem acento, pessoal, porque trem é monossílabo terminado em em. Não é oxítono. Então, cuidado, porque já caiu em prova que essas palavras, ó, trem, refém e armazém. E aí perguntava se todos estavam corretos. Mentira, trem não tem acento. Armazém tem, refém tem, alguém também. Tudo isso tem acento, porque são oxítonas terminadas em em. Mas, se for monossílabo, não tem. Então, pessoal, cuidado. O que eu vou falar aqui agora é uma coisa um pouco complexa e um pouco diferente do normal. Mas presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, tá? Se a prova te perguntar, por exemplo, se a palavra fé é acentuada pelo mesmo motivo da palavra café, você vai responder que não. Se a palavra te perguntar se a palavra pé é acentuada pelo mesmo motivo de tripé, você vai responder que não. Léo, por quê? Pessoal, isso não é para todos os concursos, isso não é para todas as provas, tá? Mas para a maioria dos concursos, para a maioria das bancas, a palavra monossílaba é acentuada por um motivo diferente da palavra oxítona. Então, aqui você tem monossílaba e aqui você tem oxítonas. Então, para a maioria das bancas, a palavra monossílaba é acentuada por um motivo diferente da palavra oxítona. Para a maioria, não para todas. Então, Léo, se alguém me perguntar sobre isso, eu vou responder que a regra é diferente? Sim. Mas você vai usar a sua sabedoria e a sua vontade de passar no concurso público. Você vai olhar as outras opções e ver se não há nenhuma outra resposta. Tudo bem? Use a sabedoria e brinca ali com a questão, né? Marque sempre a melhor resposta. Por mais que você não concorde com ela, marque sempre a melhor resposta. eu encontrei duas respostas. Marca a melhor. Marca a que está mais certa. Beleza? É igual aqui, ó. Olha só que caiu na prova. Ele fala que a palavra está recebe acento em decorrência da mesma regra da palavra 3. Pessoal, está é oxítona. É uma palavra oxítona. E 3 é uma palavra monossílaba. Ok? Então, está é oxítona, 3 é monossílabo. Para a maioria, gabarito errado. E aqui nessa questão do SESP foi errado também. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, cuidado, muita calma nessa hora. Agora vamos para a regra mais fácil de todas. Você já deve ter ouvido falar várias vezes que todas as proparoxítonas são acentuadas.
Se a palavra é proparoxítona, é acentuada. Médico, tônico, ínterim. Cuidado, não é interim, é ínterim. Física, veículo, público, íntimo, matemática, física. Todas essas palavras são acentuadas por serem proparoxítonas. E aí, pessoal, caso você tenha ouvido falar, e você já ouviu falar várias vezes na sua vida, que todas as proparoxítonas são acentuadas, quem falou isso não mentiu para você, não. Só não falou uma verdade 100% absoluta. Mas acredito que isso nunca tenha atrapalhado você na sua vida, não, tá? Por quê? Pessoal, quando alguém fala que toda proparoxítona é acentuada, eu tenho que dizer o seguinte: todas as palavras da nossa língua que são proparoxítonas são acentuadas. Por quê? Cuidado com a palavra déficit. Já caiu em prova déficit. Pessoal, a palavra déficit é a proparoxítona e não tem acento. Por quê? Porque é uma palavra que veio do latim. Não é uma palavra da língua portuguesa. A gente usa, mas não é uma palavra da nossa língua. A mesma coisa performance, que também não tem acento. Então, cai a regra de que todas as proparoxítonas são acentuadas. São todas as paroxítonas, mas em se tratando das palavras da nossa língua. Aí são. Mas cuidado com déficit, performance. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, questão 4 foi, né? Depois você tem a questão 5. Muito fácil, muito tranquila também, que é a regra. Pessoal, a 5. Anota aí a 5. A gente chama de regra 2 hiato. Léo, o que é um hiato? Hiato, pessoal, na fonologia é quando duas saiu um pontinho aqui. Duas vogais que se... Hiato é quando duas vogais se separam. E aí, pessoal, toda vez que o U ou o I, quando estiverem sozinhas ou no máximo seguidas de S, formando hiato com a vogal anterior, ou seja, se separando da vogal anterior, elas receberão acento gráfico. Léo, toda vez? Eu falei no começo toda vez, mas não, geralmente, tá? Então, as vogais U e U, quando sozinhas ou seguidas de S, formando hiato com a vogal anterior e sendo a sílaba tônica, também receberão acento. Aí anota aqui, ó, geralmente. Por que geralmente? Porque há ali algumas exceçõezinhas, né? Pouquíssimas. Mas vamos lá. Você tem aqui, por exemplo, a palavra saúde. Você vai separar, ó, o U sozinho na sílaba. Saída, o I sozinho na sílaba. País, baú, açaí, egoísmo, juízes. Agora, Léo, e juiz tem? Não, porque juiz não está sozinho, não está seguido de S, está seguido de Z. Igual raiz, igual ruim, seguido de M. Então não tem acento. Agora, Léo, qual é a pegadinha que pode cair em cima disso aqui? Simples. Uma pegadinha bem fácil que pode ser cobrada em cima disso. Pessoal, você tem a palavra saúde, que é paroxítona. A palavra saída, que é paroxítona. A palavra país, baú e açaí, que são palavras oxítonas. Egoísmo e juízes, que são palavras paroxítonas. Aí, se eu te perguntar se todas essas palavras, saúde, saída, país, baú, açaí, egoísmo, né, e juízes, se eu te perguntar se essas palavras são acentuadas pelo mesmo motivo, pode responder com convicção que sim, elas são acentuadas pelo mesmo motivo, são acentuadas pela mesma razão. Ah, Léo, por quê? São acentuadas pela regra dos hiatos.
Muita gente erra porque faz até o que tem que fazer na hora da prova, né? Na hora da questão lá. Olha ali e vê, caraca, pô, realmente, né? Tá ali uma paroxítona, saúde, uma oxítona, país, então vou marcar como regra diferente. Você está até pensando certo, mas com a regra dos hiatos não tem essa. Com a regra dos hiatos, se a palavra for oxítona ou paroxítona, se for a regra dos hiatos, vai ser acentuado pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Estamos combinados? Tranquilo? Certinho? Então, cuidado aí com as palavras paroxítonas, oxítonas, quando a regra dos hiatos. Regra dos hiatos é tudo a mesma coisa, tá? No entanto, há exceções, tá? Por exemplo, você tem aqui, por exemplo, a palavra rainha. Vou separar aqui a palavra rainha, ó. Você tem a palavra tainha, que é aquele peixe, né? Prainha, moinho e tudo mais. E aí você vai ter o i sozinho na sílaba, se separando da vogal anterior. Tinha tudo para ser acentuado, mas não tem acento. Por quê? Pessoal, não tem acento se esse i estiver seguido de NH. Se for seguido de NH, não tem acento. Então você tem uma exceçãozinha, né? Depois você vai ter feiura, baiuca, boiuna, bocaiúva, que o U tá sozinho na sílaba, mas não tem mais acento. Por quê? Está antecedido de ditongo. Então aqui, pessoal, ó, antecedido de ditongo. Então, se o U ou I estiver seguido de NH ou antecedido de um ditongo, não tem mais acento. Beleza? Tranquilo? Então você tem essas duas exceções aí. Mas ainda existe mais uma. Léo, por que a palavra xiita não tem acento? Pessoal, a palavra xiita tá aqui, ó. Não tem mais acento, tá, pessoal? Porque a gente já mata duas regras aqui. Xiita não tem acento porque você não põe mais acento em letras iguais. Por isso que não tem mais acento em vou, enjoo, abençoo, eles veem, eles creem e xiita. Ah, Léo, mas e friíssimo? Friíssimo tem acento, não tem? Tem. Por quê? Porque é uma proparoxítona. E aí, pessoal, a regra da proparoxítona é uma regra que passa como um trator sobre todas as outras. Se for proparoxítona e for da nossa língua, tem que ser acentuada. Então, não importa ali se tem letras iguais, tá? Friíssimo tem acento sim, porque é proparoxítona. É igual maiúscula, né? Ó, se você pegar a palavra maiúscula e separar, vai ficar assim, ó. Maiúscula. Maiúscula é acentuado pela regra dos hiatos? Não. Ah, não, mas está o U sozinho na sílaba, no máximo seguido de S. Beleza. Mas não deveria ser acentuado pela regra dos hiatos porque está antecedido de ditongo. E o U antecedido de ditongo, como acontece em feiura e baiuca, não pode ser acentuado. Mas maiúsculo é uma proparoxítona. E aí, irmão, não importa nada. Se é proparoxítona, tem que ser acentuada. Entendeu? Até porque sem acento ficaria maiúscula. Não existe a palavra maiúscula. A palavra é maiúscula. Beleza? Tranquilo? Então não tem mistério, tá, pessoal? É muito fácil, tá? Essa é a regra dos hiatos. Pessoal, quando cai para você justificar a acentuação gráfica, tá? Justificar. Você precisa entender essas 5 regras aí. Regra das oxítonas, regra das paroxítonas, regra das proparoxítonas, das monossílabas e a regra dos hiatos. Quando cai para você justificar a acentuação, em 99% das vezes, é uma dessas 5 regras aí que serão cobradas. Ou, né, 3 dessas 5, que às vezes ele coloca 3 palavras e pede para você justificar na sequência. Entendeu? Tranquilo? Então não tem mistério.
tá? Vamos para a regra número 6. Agora, na regra número 6, a gente já começa a desenhar um pouco, a partir da regra número 6, o que cai para você realmente ver se está certo ou está errado. Essa regra número 6 realmente já cai para você ver se está certo ou se está errado, tá? E aí a gente vai falar da regra sobre número e pessoa. Léo, o que é isso? Pessoal, a primeira coisa que você precisa saber é que na nossa língua não existe nenhum verbo que seja conjugado igual no singular ou no plural. Não existe isso. Ó, ele faz, eles fazem. Ele pega, eles pegam. Ele gabarita, eles gabaritam. Todos os verbos precisam ter alguma diferença entre singular e plural. No entanto, quando se trata dos verbos ter e vir, essa diferença não existe no som. Ele tem e eles têm, ele vem e eles vêm. Não existe nenhuma diferença. Mas como eu disse, todo verbo tem que ter uma diferença entre singular e plural. E a diferença desses verbos e dos derivados deles serão feitas através da acentuação gráfica. Ele tem, não tem acento, mas eles têm, tem acento circunflexo. E aí todos os verbos que derivam do verbo ter vão ter acento agudo no singular e acento circunflexo no plural, porque ele mantém acento agudo. Eles mantêm circunflexo. Ele retém acento agudo, eles retêm circunflexo. Ele obtém acento agudo, eles obtêm circunflexo. Ele contém acento agudo, eles contêm circunflexo. Ele detém acento agudo, eles detêm circunflexo. Pronto. Não erre, tá? Não erre isso. Tá legal? Por favor, é muito raro você encontrar uma legenda de Facebook, por exemplo, na internet, as pessoas colocando acento quando eles têm. Agora mesmo eu vi um meme na internet, até interessante, né? O cara postou assim, estude. Isso é a única coisa que eles têm medo, de que eles têm medo. E aí, botou numa placa, né, numa passeata. A única coisa de que eles têm medo. E esqueceu de colocar o acento no tem. Ou seja, o cara está mandando você estudar, mas ele mesmo errou a concordância ali, né? Pelo menos tem um erro de concordância, né? Há um errinho ali. Pelo menos em português ele já não estudou muito, não é verdade? Então é muito difícil você encontrar esse verbo ter com acento certinho. Não dá mole não, tá? Você é um aluno diferenciado, você é um aluno que vai além. Então você não pode dar esses moles. Nem na prova, nem nas suas redes sociais, né? Na hora de você postar ali uma legenda e tal. Faz bonito, tá, pessoal? Mesma coisa vai acontecer com o verbo ver, né? Com o verbo vir, aliás. Ele vem, tem nada. Eles vêm, não tem nada. Os derivados, né, eles advêm acento agudo. Ele vem circunflexo, eles advêm circunflexo. Eles convêm acento agudo. Ele convém, né, acento agudo. Eles convêm circunflexo. Ele intervém acento agudo. Eles intervêm é o circunflexo. Beleza? Tranquilo, não tem mistério, tá, pessoal? E agora, pessoal, só fazer um negocinho aqui, apagar isso aqui que eu fiz, para você entender uma coisinha. Só apagar aqui para você entender isso. Só usar minha borrachinha aqui, apagar bonito. Para você entender aqui. Pronto. Pessoal, olha o seguinte, olha só, preste atenção. Ó. Eles creem que eles deem, eles leem e eles veem. Pessoal, tem que gravar, tá? Olha só. Crer, de, ler,
Creder, ler e ver. 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 Esses aqui são verbos, tá? Que dobram a letra E no plural. Então, esses aqui são os verbos que dobram a letra E no plural. Ok? Então, são verbos que vão dobrar a letra E no plural. Então, eles creem, espero que eles deem o seu melhor, eles leem bastante e eles veem programas de TV. Aí, pessoal, é o seguinte, esses verbos tinham acento no primeiro E. Só que aí você lembra dessa regra aqui, ó. Não tem mais acento em letras iguais, como voo, enjoo. Entendeu? Não tem. Então, pessoal, muito cuidado, porque ó, eles vêm e eles veem. Pessoal, eles vêm é o verbo vir e eles veem é o verbo ver, tá? Aqui eles veem. Aqui o olhinho aqui, ó. É do verbo ver. Eles vêm é do verbo vir. Não confunda. Olha só essa situação aqui. Quando eu digo, olha só que interessante essa frase aqui. Imagine isso aqui numa redação, por exemplo. Né? O aluno que sempre vem às aulas e vê as matérias tem mais chances de aprovação, pois retém melhor os conteúdos, obtém mais informações e mantém o foco. Você tem 6 verbos que estão todos no singular e todos estão corretos. Por quê? Porque você tem ali o aluno, que está no singular. Só que nessa segunda frase aqui eu não coloquei o aluno, eu coloquei os alunos. Irmão, se eu coloco os alunos, esses 6 verbos ali estariam errados. Porque agora são os alunos que sempre vêm às aulas. Quem vem às aulas? Os alunos. E veem as matérias. Quem vê as matérias? Os alunos. Esses alunos têm mais chances de aprovação. Quem tem mais chance de aprovação? Os alunos. Pois retém melhor os conteúdos. Quem? Os alunos. Obtém mais informações. Quem? Os alunos. E mantém o foco. Quem? Os alunos. Então, está no plural, tem que estar com esses verbos no plural. Não tem mistério, entendeu? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. Tá? Vamos lá, estamos acabando. E aí, né, você sabe, na número 7 aqui, é aquela regra boba, né? Você sabe que letras iguais não são mais acentuadas, né? Eles creem, leem, veem, né? Que eles deem, o enjoo, Então, nem vou. Friíssimo e xiita, já falamos, não vão perder tempo. Vamos lá para as nossas 2 últimas regras. Regra 8. Ditongo aberto, oi e ei. Você já deve ter ouvido falar que não tem mais acento nesses ditongos abertos, mas cuidado, muita calma nessa hora, por favor. Pessoal, esses ditongos não são mais acentuados, oi e ei, mas eles não são mais acentuados se eles estiverem na penúltima sílaba, ou seja, se forem uma paroxítono. Por exemplo, você tem aqui, ó, ideia, geleia, plateia. Depois você vai ter joia, jiboia e heróico. Opa. Pessoal, esse ei e esse oi, eles não são mais acentuados. Ok? Só que é o seguinte, eles não são mais acentuados se eles estiverem na penúltima sílaba. Porque se eles estiverem na última, o acento permanece normalmente. Então, você vai ter aqui, ó, ideia não tem, mas anéis tem acento, porque o E está na última. Geleia não tem, mas coronéis
Tem porque está na última. Plateia não tem, mas papéis tem porque está na última. Joia não tem, mas Niterói tem porque está na última. Jiboia não tem, mas anzóis, lençóis, dói tem por quê? Porque o oi está na última. Heróico não tem, mas e herói? Tem porque o oi está na última. Então, se esse ditongo estiver na última sílaba, o acento permanece. Tranquilo? Beleza? Então, aí, ali nos exemplos que eu coloquei aqui, né? Você tem, ó, ideia, assembleia, heróico, joia, paranoia, geleia, nada disso tem. Mas se eu coloco na última como herói, dói, Niterói, anéis, papéis, pincéis, coroné, vai embora. Aí você tem um acento normalmente. Tá legal? Tranquilo? Só cuidado, tá, pessoal? Com duas exceçõezinhas esquisitas. Cuidado com essas palavrinhas aqui, ó. Aqui no Rio tem uma palavrinha Meyer, um lugarzinho que se chama Meyer. Pessoal, Meyer tem o E e o I na penúltima, não deveria ser acentuado, mas é. Por quê? É uma paroxítona terminada em R. E aí, paroxítona terminada em R, nós vimos aqui, ó. Cadáver, caráter, tem acento. Então, Meyer, por mais que tenha esse ditongo na penúltima sílaba, termina em R. Então, vai ser acentuado do mesmo jeito, tá? Mesma coisa vai acontecer com Destroyer. Destroyer é um navio de guerra, né? Então, também a paroxítona terminada em R vai ser acentuado. Então, são as exceções. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Muito cuidado, muita calma nessa hora para você não dar mole. Ok? Tranquilo? E aí você vai ter aqui agora a questão 9, né? E a questão 9, né? A regra 9 é para a gente fechar tudo. Pessoal, não existe mais o acento diferencial ou de intensidade, ou seja, o acento que você usava para diferenciar uma palavra da outra. Por exemplo, isso quase não cai em prova, tá? Mas, ó, ele sempre para neste posto para lanchar. Quando eu falo que ele para, esse para aqui, pessoal, é um verbo. Ele sempre para neste posto para lanchar. Esse para aqui é a preposição. O para, quando era verbo, eu paro, tu paras, ele para. O para, quando era verbo, ele tinha acento. Pessoal, eu fiquei com a cabeção na frente ali do herói, do só, mas tá ali, né? Dá para você entender. Pessoal, esse para, quando era verbo, ele tinha acento. Agora não tem mais. Ah, Léo, então como é que eu vou fazer, pelo amor de Deus, para diferenciar o para-verbo do para-preposição? Pô, pessoal, pelo contexto, né? Ele sempre para neste posto, você sabe que é o verbo parar. Eu paro, tu paras, ele para. Entendeu? Agora, quando eu falo ali, por exemplo, o pelo do cachorro está lindo. Pessoal, esse pelo aqui é o cabelinho do cachorro, é o substantivo. Diferente de falar que eu passei pelo caminho mais difícil. Esse pelo é o por, mais o por, o caminho, vira pelo. O pelo, quando era substantivo, ele tinha acento, né? Agora não tem mais. Gelo, né? Para você não falar gelo, o gelo custa caro neste local. Tudo sem acento, tá, pessoal? Tudo sem acento. Normalmente. Agora, só cuidado com o seguinte. Permanecem, anota aí, tá? Permanecem os acentos em por, verbo e pode, passado do verbo poder. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, esses permanecem o acento. Pessoal, se o por for verbo, continua com acento, tá? Então, quando eu falo é necessário
pôr a matéria em dia. Esse pôr é verbo. E torço por vocês. Esse por já é preposição. Se for verbo, tem acento. Se for preposição, não. Agora, Léo, por que esse acento não caiu? Por que não existe? Por que por também não teve acento? Pessoal, não caiu porque em certas frases poderia causar uma ambiguidade. Vamos supor que você me chamasse para uma festa. Você me chamou para uma festa. Só que eu não quero ir a essa festa de jeito nenhum. Tá? Só que você insiste, eu acabo cedendo e vou. Só que eu deixo bem claro, ó, eu vou porque você está insistindo. Eu vou porque você vai, eu vou porque você vai estar lá. Ou seja, eu vou por você. Esse por é uma preposição. Agora vamos supor uma outra situação. Eu fiz um grupo no WhatsApp em que a gente estuda língua portuguesa. E aí nesse grupo a gente estuda língua portuguesa o tempo todo, sempre língua portuguesa, estuda pra caramba, aquele grupo de acompanhamento que a gente tem. E você fala, pô, professor, me põe no grupo. Eu falei, não, fica tranquilo, vou pôr você. Aqui já eu vou colocar você, aqui esse pôr já é verbo. Reparou que se não fosse o acento, eu não conseguiria diferenciar as duas frases? Como é que eu iria diferenciar uma da outra? Não teria como entender o que a frase quis dizer. Então a única forma de você entender é você colocando o acento. Vou por você sem acento, eu vou por sua causa e vou por você, eu vou pôr você no grupo. Eu vou colocar você em algum lugar. E o pode também, né? Quando eu falo que ela não pode ir ao parque, ela não pode agora. Isso aqui é o presente. Tá? Ali nós temos o presente. Agora, ela não pôde ir ao parque, ela não pôde ontem. Isso aqui é o passado. Mais precisamente, pretérito perfeito. Então, é a forma de você diferenciar pode de pôde. Entendeu? Tranquilo. Muito fácil. E, né, no mais... no mais só existe mais uma regrinha aqui que a gente tem que falar, tá? Asterisco aqui. Pessoal, a forma do bolo quebrou. Pessoal, a palavra forma tem o acento facultativo. Você pode falar forma do bolo quebrou, com acento ou sem acento. Tá tudo certo, tá? Léo, e forma? Forma não, forma é sem acento mesmo. Beleza? Agora, forma, se você escrever sem acento, tá bom. Se você escrever com acento, tá bom também. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado aí, tá? Pela companhia. Estamos juntos, a gente vai falar aqui das principais matérias. Daqui a pouco a gente já se encontra para falar de classes gramaticais e depois a gente já fala de pronomes, tá? E vai dar tudo certo. Também, claro, a gente vai fazer essas questões aí, algumas questõezinhas aí de acentuação gráfica, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Um beijão, um forte abraço aí para todo mundo. Estamos juntos e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Valeu!